This call is now being recorded. Nada ainda. Agora sim. Muito bem. Bom dia a todos. Nós estamos aqui para assistir a defesa de trabalho de conclusão de curso do aluno Matheus Rodrigues Barbosa, intitulado Análise Financeira e Econômica do Uso de Óleo Vegetal Descartado como Fonte de Energia. Participam dessa banca eu, orientador, João Batista Fulano Duarte, o professor Rafael Aragão Magalhães e a professora Adriana Pereira do Nascimento. Primeiramente, o Matheus vai fazer sua apresentação de 20 a 30 minutos de duração. Após a apresentação do Matheus, a banca examinadora fará seus questionamentos e após os questionamentos, a plateia também poderá se pronunciar. Então, Matheus, a partir de agora você tem de 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação. É todo seu. Bom, bom dia a todos. Eu sou o Matheus Rodrigues Barbosa, meu orientador é o professor João Batista Furlan. O meu tema é a análise financeira e econômica do uso de óleo vegetal descartado como fonte de energia. Bom, primeiramente, né, os óleos vegetais, eles são utilizados pela humanidade há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, se você for analisar algumas sociedades antigas como os minoicos. Ele era usado em forma de azeite e tinha várias funções, né? Principalmente era usado como alimento, mas também poderia ser usado como lubrificante, para preservar materiais, etc. Hoje em dia, ele é usado principalmente na indústria alimentícia e em casas residenciais usam também para cozinhar alimentos através da fritura por imersão. Porém, com o repetido uso do óleo vegetal, ele não pode ser consumido várias vezes e, por isso, é necessário o descarte dele. Porém, o descarte incorreto desse óleo vegetal, seja ele sendo despejado em esgotos ou sendo despejado junto com lixo convencional, pode causar diversos problemas ambientais. Sendo assim, a melhor forma de descartar esse óleo vegetal seria, na verdade, reciclá-lo. Tem várias formas de reciclá-lo. Uma das formas mais comuns seria a reciclagem energética, transformar ele num produto, um combustível, seja ele de forma pura ou um biodiesel. Porém, o biodiesel, ele, no Brasil, ainda é muito caro de ser produzido, tornando ele inviável economicamente. O que não é verdadeiro para quando ele é usado de forma pura. Sendo assim, esse trabalho vai analisar os aspectos financeiros e econômicos da reciclagem desse óleo, tanto ele de forma pura, ele misturado com diesel, ou ele em forma de biodiesel. A justificativa do trabalho é exatamente que, como houve um crescimento ao longo dos anos nos setores de serviços e comerciais, as pessoas começaram a usar cada vez mais o óleo vegetal. Ele é muito utilizado, por exemplo, na indústria de salgados. E, sendo assim, para descartá-lo, uma das formas seria a geração de energia limpa, usando esse óleo. Uma vez que você estaria reciclando, transformando ele em um combustível. E essa seria uma forma útil, se fosse economicamente viável, porque um dos problemas é exatamente que as pessoas não descartam, porque não existe, de fato, um retorno em fazer essa reciclagem do óleo. As pessoas não enxergam de cara. E assim, podendo reciclar esse óleo, você vai ter uma geração de fonte de renda e energia de forma sustentável. O objetivo geral: analisar financeiramente a viabilidade econômica da reciclagem do óleo de cozinha usado na geração de energia térmica, tanto de forma direta, usando produtos sem mistura, como de forma indireta, usando o produto como aditivo a outros combustíveis, no caso, o óleo diesel. Os objetivos específicos é fazer a comparação dessa capacidade energética e térmica do óleo de cozinha com os outros combustíveis, o biodiesel e o diesel,
fazer análise dessa capacidade energética e econômica do óleo de cozinha, fazer uma análise financeira do que é necessário, os insumos, as máquinas e materiais necessários para fazer a reciclagem energética desse óleo. E, por último, estimar esses valores e indicadores econômicos a fim de determinar se tem um balanço econômico positivo ou não nesse processo. A fundamentação teórica, o óleo vegetal ele é um lipídio em forma líquida, e ele é usado desde a antiguidade como forma de alimento, também como eu citei anteriormente, ele é usado para preservação de materiais, ou era usado como lubrificante, mas ele era principalmente usado como alimento, né, representando 30% a 40% do consumo calórico em países que utilizam do método de imersão por fritura. Né? Quando você utiliza esse óleo diversas vezes, ele pode gerar substâncias tóxicas que possam causar o câncer, sendo assim necessário o descarte desse produto. Quando ele é descartado de forma incorreta, ou seja, ele é lançado, por exemplo, no esgoto, ele vai entupir caixas de gordura, ele vai causar danos em tubulações, né? De acordo com o Tomasi, ele pode aumentar em 45% o custo do tratamento da água, fora que ele, como é um alimento, ele vai atrair peixes, ratos e vários outros seres vivos que podem trazer doenças, causando problemas de saneamento. Além disso, se ele for descartado com lixo convencional, ele pode infiltrar o solo e gerar metano, assim como ele pode também gerar uma película em cima do solo ou em cima do rio. No caso, quando ele cria essa película em cima do solo, ele pode causar enchentes, e essa película em cima de lagos e rios vai impedir a passagem de energia solar para fitoplânctons, que são a base de cadeia alimentar de vários rios e lagos. Existem várias formas de reciclar o óleo vegetal, quando esse é reciclado. No caso, um deles seria a criação de sabões, através do método de saponificação. Ele também pode ser usado na criação de ração de animais, ele é misturado à ração. E ele pode, através do método de transesterificação, produzir biodiesel e glicerina. E, por último, ele também pode ser usado puro, como uma forma de combustível. Né? Para se fazer esse processo de obter o óleo, a logística reversa é muito importante, que é exatamente o conceito de trazer uma utilidade para um produto que já não é considerado mais útil naquilo que ele foi criado. No caso, o óleo vegetal, que foi criado para alimento, ele não tem mais essa utilidade. Sendo assim, ele volta para a cadeia produtiva em outras formas. Para você reciclar energeticamente o óleo vegetal, você pode tanto transformar ele em biodiesel, você tem 3 métodos: a pirólise, a esterificação e a transesterificação. O método mais utilizado no Brasil e no mundo é o método de transesterificação, porém esse método, além de ser caro, ele vai usar metanol ou etanol e outros alcoóis que podem ser cancerígenos, que são cancerígenos e que muitos deles também são derivados, por exemplo, do petróleo. Outra forma seria o uso dele in natura, ou misturado a outro combustível. Né? Ele pode ser utilizado puro, mas quando ele é utilizado puro, ele pode causar danos ao motor se ele for usado, por exemplo, no motor a diesel. Sendo assim, é necessário diminuir a viscosidade desse óleo. Isso pode ser feito tanto misturando ele com outras substâncias, como óleo diesel ou gasolina, ou pode ser através do método de pré-aquecimento, onde você vai aquecer esse óleo a uma temperatura onde a viscosidade dele seja próxima à do óleo diesel. Né? Para poder saber quanto de energia ele é necessário absorver para poder aquecer, é usado a equação fundamental da calorimetria. Existem também kits de conversão que vão basicamente fazer esse processo de pré-aquecimento,
e algumas modificações no motor, como bicos injetores um pouco mais largos. E você também tem o exemplo do motor S-Belt, que é um motor que é produzido para ser utilizado com óleo vegetal, né? O óleo vegetal, na verdade, o Rudolf Diesel, ele pretendia abastecer os motores a diesel com óleo vegetal, óleo de amendoim, no caso, quando foi produzido. A análise financeira econômica, ela vai contar, então, com os fatores de fluxo de caixa e o investimento inicial, né? E os indicadores para saber se esse processo é economicamente viável ou não é o valor presente líquido, né, que, como o próprio texto diz, é um valor presente, é uma forma de analisar e que busca refletir a riqueza através da diferença entre os valores presentes de entrada e saída de caixa. A taxa interna de retorno, que é através de uma taxa estipulada, uma taxa de desconto, você vai poder descobrir se esse projeto passa essa taxa, podendo assim determinar a rentabilidade do projeto. E o payback, que é basicamente o período em que esse projeto vai gerar lucro, vai poder pagar os seus investimentos iniciais. Metodologia. Bom, a pesquisa foi feita de modo exploratório, utilizando de ferramentas de busca online, como o próprio Google, e foi utilizado de artigos, textos publicados, a fim de se obter as informações aqui utilizadas. Também foram feitas entrevistas com, no caso, um fornecedor e com uma empresa que utiliza do mesmo maquinário, né? As características dos combustíveis, né? O óleo de soja reciclado e o óleo de algodão reciclado tiveram todos os seus dados obtidos também de forma de tabelas disponíveis online. A mistura de óleo de soja reciclado, a mistura de óleo de algodão reciclado, também tiveram suas informações obtidas online e assim por diante. O biodiesel de soja, o algodão e o óleo diesel. Os maquinários que foram usados foi o motor MWM 6.10 TCA, que é um motor de 6 cilindros, com 180 kVA ou 144 kW de potência quando ele está a 100% da capacidade. Um transformador de 300 kVA. Uma mesa filtradora da Biotecnos, que ela vai vai filtrar o óleo, onde vai ter 85% desse óleo vai sair limpo, os outros 15% são retidos, e você tem um aquecedor elétrico da fabricante Giad, que ele tem 95% de eficiência, ele é usado para fazer o pré-aquecimento desse óleo. Você tem custo diverso, custo de infraestrutura, mão de obra, e a análise econômica é feita através de planilhas, no caso o Google Sheets e o Libre Calculator. Bom, a situação teórica, o motor estacionário, a diesel, ele vai ser alimentado com esse óleo reciclado, ou a mistura dele, e esse óleo, antes disso, vai passar por um processo de filtragem através da mesa filtradora, depois vai ser pré-aquecida para que ela possa ser usada no motor sem causar danos adicionais. Sendo assim, o custo de manutenção vai ser muito similar. O mesmo processo de manutenção que você teria com óleo diesel convencional será com óleo vegetal. O motor já foi dito, do modelo MWM 610 TCA, e ele tem um consumo de 35 litros de diesel por hora. Bom, primeiramente, né, é analisado se os combustíveis vão ser economicamente viáveis, né, ou seja, eles vão ser mais baratos que o próprio óleo diesel, e assim determinar o fluxo de caixa para esses combustíveis. O custo de manutenção, como dito, será o mesmo para o uso do diesel.
e os custos adicionais que conta com o custo de mão de obra, infraestrutura, equipamentos auxiliares e a instalação do motor. Bom, primeiro, para a determinação do custo do óleo vegetal puro, se utiliza de dado uma parceria feita entre a Petrobras e a Senai aqui no Ceará, onde eles estavam pagando R$ 1 pelo litro de óleo vegetal, seja qual for a fonte. Então, se utiliza esse mesmo valor tanto para o óleo de algodão quanto para o óleo vegetal. O poder calorífico foi obtido através de uma tabela disponível digitalmente da Alfa Laval, onde ele dá o valor de 8.125 quilocalorias litro para o óleo de soja reciclado e 8.050 calorias por litro para o óleo de algodão reciclado. A mistura de óleo vegetal com óleo diesel, né, utilizando como base o trabalho de Schlosser, onde ele usou 30% de óleo diesel e 70% de óleo vegetal a uma temperatura de 68 graus Celsius para operar no motor a diesel, se faz, então, uma média levando em consideração essas proporções. Como o custo do diesel era de R$ 2,76, esse dado em abril de 2021, se tem, então, 30% desse valor, mais 70% de R$ 1. Sendo assim, você vai ter o resultado de R$ 1,53 o litro da mistura. Né? E os poderes caloríficos foram determinados da mesma forma, usando a mesma tabela, só que você foi feito também a média desses valores. Os óleos, os biocombustíveis, na verdade, o preço deles foram determinados usando como base o 77º e 78º leilão da ANP, isso de acordo com o Ministério de Minas e Energia, e onde o valor médio entre esses leilões seria aí por volta de R$ 4, R$ 5, então uma média de R$ 4,50. Né? O poder calorífico do óleo de algodão foi determinado utilizando o trabalho de Oliveira e da Silva, onde ele dá um valor de 8.222,64 quilocalorias por litro, e o trabalho de Carvalho foi usado para descobrir o poder calorífico do biodiesel de soja de 8.386,6 quilocalorias por litro. Se determina, né, o custo adicional que vai ter do pré-aquecimento para os combustíveis que necessitam desse processo. No caso, os óleos puros vão usar 135 graus Celsius para poder ter uma viscosidade similar do óleo diesel, e a mistura de óleo vegetal com óleo diesel vai ter que chegar à temperatura de 68 graus Celsius. Para se utilizar a equação também é necessário o calor específico. O calor específico do óleo de soja e do algodão são muito similares, então foi utilizado de algodão de 1,96 kJ por quilograma grau Celsius. Esse valor foi obtido através de uma tabela também disponível online da Sucrano. A densidade é de 0,92 e foi usado como base o trabalho de Carvalho. A variação de temperatura é determinada como tendo temperatura inicial 25 graus Celsius, ou seja, 110 graus Celsius para o óleo puro e 43 graus Celsius para a mistura. Como o aquecedor elétrico ele só tem uma eficiência de 95%, esse valor também é levado em consideração quando é descoberto o resultado da equação da colorimetria para saber quanto de energia eles precisam absorver por litro, resultando no valor de 0,0205 kW por litro para a mistura e 0,0523 kW por litro para o óleo puro. Esses valores, então, são multiplicados por o preço tarifário da Enel Ceará para o subgrupo B3, que foi o único subgrupo em que essa situação teórica se encaixaria. Sendo assim, é determinado os preços de R$ 0,0139 por litro para a mistura de óleo de soja reciclado e R$ 0,0356 por litro para o óleo puro. Sendo assim, se compila os valores de poder calorífico, poder energético e preço
por litro de cada combustível, e também é capaz de se obter o preço do quilowatt, dividindo o preço do litro pelo poder energético. Assim se monta o gráfico e se observa que o óleo de soja reciclado, o óleo de algodão reciclado e as misturas são mais baratos que o diesel e que os biodiesels. Sendo que entre o próprio óleo puro e as misturas, o óleo puro de soja é mais barato e a mistura utilizando de soja também é mais barato que a de algodão. Sendo assim, se descobre quanto de combustível será consumido nessa operação. Essa operação terá 180 horas de operações mensais e ela é capaz de gerar 100% de capacidade, né? 144 quilowatts. Ou seja, se você dividir esse valor pela a quantidade de litros de diesel usado, esse valor dividido pela capacidade energética do óleo diesel vai resultar numa eficiência de 41% do grupo motor gerador, que é o valor aproximado próximo aos valores convencionais, que é de 45%. Com esse tempo de operação, se é capaz de gerar 25.900 kWh mensais, utilizando do óleo diesel, e sendo assim, fazendo a proporção de capacidade energética para cada combustível, se tem que, para a mistura de óleo de soja reciclado, se tem um consumo de 6.591,95 litros e o óleo puro, 6.680 litros. O investimento inicial é utilizado com os dados de preço do motor. Esse preço foi fornecido pela própria fornecedora, a Estemac. A instalação que foi obtida através da autoviação Dragão do Mar. A mesa filtradora vai ter um preço de R$30 mil, se baseando no preço do trabalho do Ataíde, de 2018. O transformador é usado como base um transformador 300 kVA, que foi obtido também de outro trabalho, no caso de Romero e Ferreira, assim como o cabeamento necessário para conectar o motor ao transformador. E o aquecedor é um aquecedor elétrico. Esse preço foi obtido através de um site de vendas internacional, o AliExpress, e o preço dele em dólares foi convertido para reais, numa média de R$25 mil. O total desses valores vai resultar em R$238.500. Sendo assim, para se montar o fluxo de caixa, é necessário ter o preço dos combustíveis que você vai obter. Como o processo de filtragem necessita que tenha uma quantidade a mais de mistura de óleo e de óleo puro, sendo assim, no caso, esse 15% a mais é o que é retido pela essa mesa filtradora, tendo assim um resultado de 7.250,96 litros para a mistura de óleo de soja e 7.682 litros para o óleo de soja puro, né? O preço do óleo de soja puro foi determinado, sendo que 15% dele seria o preço original de R$1 e 85%, que seria o filtrado e que iria para o processo de pré-aquecimento, de R$1,04, resultando num total de 7.943 por mês. E para a mistura de óleo de soja reciclado foi usado apenas o valor dele de pré-aquecimento, que é muito próximo ao valor original, resultando em R$11.166,48 por mês. Os outros valores também foram determinados. No caso, o preço de energia para se usar a mesa filtradora também foi utilizado como base o trabalho do Ataíde, onde, para uma quantidade de 26 mil litros, ele teve um valor de quilowatt-horas e esse valor foi convertido para a quantidade que seria utilizado nesse trabalho. A mão de obra foi usada como salário mínimo, o valor estipulado por lei desde dezembro de 2020, de R$ 1.100, junto com todos os outros encargos, resultando no total de R$ 1.736 mensais. O aluguel seria um aluguel convencional de um galpão convencional em Fortaleza, de R$ 3.500 por mês. A depreciação, levando em consideração os 3 equipamentos principais, que é de 10% ao ano,
fazendo a soma de cada um desses equipamentos, se tem, então, um valor de R$ 16.500 por ano. A manutenção, ela foi informada pela Alta Aviação Dragão do Mar, e ela é de R$ 190 mensais ou R$ 2.280 anuais. Sendo assim, você tem um total de R$ 179.203.068 para o óleo de soja reciclado e R$ 217.756 para a mistura de óleo de soja com diesel. O rendimento anual é determinado usando a quantidade de energia gerada no ano, que seria de 311.040 kWh por ano, multiplicado com o valor tarifário de uma média feita pela ANAEL, que seria em referente ao preço tarifário da Enel, que seria de 0,80 centavos por quilowatt-hora, resultando numa receita bruta de R$ 249.454 reais por ano. Porém, levando em consideração todos os custos adicionais e custos de operação, você tem um lucro para o óleo de soja de 70.250 e um lucro anual para a mistura de 31.698. Sendo assim, é possível, então, fazer a análise financeira. Se faz o período estipulado para 10 anos, levando em consideração a vida útil dos equipamentos. A taxa de desconto utilizada foi de 8,5%, de acordo com o SDI, que seria uma taxa de um projeto voltado mais para o social, o meio ambiente. O lucro anual permanece o mesmo em todos os anos. E quando se tem o resultado, se tem que o VPL, o TIR e o payback para o óleo de soja reciclado são valores positivos e o payback é abaixo do tempo estipulado, enquanto para a mistura não se teve os mesmos resultados, né? Ele teve um VPL negativo, um TIR abaixo da taxa de desconto e um payback acima dos 10 anos estipulados. Sendo assim, a gente tem a nossa conclusão, onde, primeiramente, se observa que tem uma menor capacidade energética, utilizando os óleos vegetais puros, que é seguido do biodiesel, dos biodiesels e das misturas, que estão ali meio que empatadas, e, por fim, o diesel puro, ele tem um maior poder energético. O óleo de soja reciclado, ele vai custar R$ 7.943 por mês, e a mistura de óleo de soja com diesel vai custar R$ 11.166 por mês. Ou seja, eles vão ser mais baratos que o diesel, mesmo eles tendo uma capacidade energética menor. O lucro que se é obtido com o uso do óleo de soja reciclado anualmente é de R$ 70.250 reais e 40 centavos, e a mistura de óleo de soja se tem um lucro anual de R$ 31.698 reais. Através dos indicadores econômicos, observa que, utilizando o óleo de soja reciclado, você tem um VPL positivo, num valor de R$ 222.437,33 reais. Você tem uma taxa interna de retorno de 26,7%, bem acima da taxa de desconto, e um payback de 4,2 anos, que é menos da metade do tempo estipulado de 10 anos. Já a mistura de óleo não teve os mesmos resultados, ela teve um VPL negativo, o que já torna o projeto inviável. A taxa de desconto, ou a taxa interna de retorno, foi abaixo da taxa de desconto, e o payback foi acima do valor estipulado de 10 anos, ou seja, até ela se pagar, o maquinário já vai ter sido depredado. Referências. Isso. Obrigado. Obrigado, Matheus. Sua apresentação muito boa. E agora, dando continuidade ao protocolo, a gente vai passar a argumentação da banca. E aí, professor Rafael e professor Adriano, vocês aí decidem quem começa. E agora? O pessoal do Rafael tá com cara de que quer começar. A pedido, posso começar. Ser o professor mal, né? O primeiro. Primeiro de tudo, agradecer ao convite, da confiança dessa primeira leitura do trabalho do Matheus, agradecer ao Matheus e seu orientador,
vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu trabalho, Matheus. Eu queria logo tirar uma dúvida contigo. Tu fala dos equipamentos, aí tu fala do motor elétrico, tu fala que tem uns aquecedores, tem um transformador para tu poder vender essa energia de volta, e o gerador? Como que tu gerou essa energia? Não, o motor a diesel, ele é um grupo motor gerador, né? Um GMG. Ele já é ligado a um gerador. Pois é bom você colocar isso no seu trabalho, tá? Porque a gente lá no site mesmo ele avisa, ó, os motores MWM, diesel e geradores, ele tem um nomezinho já, motor diesel e gerador, Ah, sim. né? Aí tu bota qual é o teu motor, porque ele gera 50 Hz, 60 Hz. Uhum. Tu indica que ele é na verdade, ele não é um motor a diesel simplesmente, ele é um motor diesel acoplado já a um gerador. Certo? Porque ficou assim estranho, porque transformador ele só transforma a corrente, Sim, a corrente. né? Negócio mais de magnetismo, né? E a energia mecânica tem que ser transformada em energia elétrica. Aí tu só precisa tu colocar lá, não precisa falar muito não, que o teu motor, ele na verdade é um motor gerador. Então é um conjunto que já vem acoplado um ao outro. Se te falta um pouquinho dessa parte, tá? Vou colocar aqui para a gente o teu trabalho. Vou compartilhar aqui minha tela. Aí fica mais rápido. Matheus, aqui eu vou dizer algumas coisas, são sugestões para enriquecer seu trabalho, tá? Depois você vê com o seu orientador que vale a pena ou que não vale ser feito. Algumas coisas são normas que precisam ser alteradas, certo? Então, sua nota, não se preocupe, sua nota não vai mudar com essa minha avaliação, não. Sua ficha catalográfica você ainda não fez, eu também recomendo que o aluno não faça antes da defesa, porque qualquer mudança que a gente colocar aqui, ela vai alterar a ficha catalográfica, então é bom fazer depois. Essa folhinha aqui você vai receber uma com nossas assinaturas, tá? Eu vou olhando aqui, seu trabalho está muito bem escrito, vi que você trabalhou bastante, você fez muitas contas, tá? Tá uma leitura bem... O senhor era para estar apresentando alguma coisa? Eu achei que era. Não está aqui. Pronto, peraí. Não foi ainda nada, não? Agora vai. Pronto, vou colocar aqui de novo. Esse arquivo eu vou lhe mandar, tá? Não precisa anotar nada, não. Matheus, a norma pede que tenha um textozinho entre uma sessão e outra, certo? Então já está aparecendo aí para você? Sua fundamentação teórica e já começou na criação de óleos vegetais, contando a história do óleo vegetal. Bota aqui um textozinho, pode ser pequeno. Tá? Aqui serão apresentados temas relevantes ao trabalho, só um textozinho, não deixa assim, de uma sessão para outra, sem nada não, tá? Aqui tá alguns países que tu não sei por que tu colocou o Egito, letra maiúscula, os outros letra minúscula, coisinha que escapa aí, mas tu vai consertando, a maioria é erro só de digitação, seu trabalho está muito bem escrito, tá? Você chama todas as figuras, né? Parabéns. Aqui, esse teu parágrafo eu tive que ler umas 3, 4 vezes. Por quê? Porque esse teu parágrafo é uma frase só, cara. Aí eu não sei, tu foi colocando informação, e a gente vai se perdendo quem é o sujeito, quem é o verbo, qual é o objetivo. Então, acontece bastante aqui no teu trabalho desses parágrafos com frase única. Eu recomendaria que você dividisse em frases menores, tá? Então, uma das formas defensivas de reciclar o óleo é transformá-lo em sabão, ponto. Através do método de saporização, aí tu vai deixando a nossa leitura mais fácil e de quem pegar teu trabalho também, tá? Então, dá uma olhada, que tu tem alguns parágrafos com frases muito grandes. Ó, isso aqui também é uma única frase. E isso deixa a leitura um pouco cansativa, tá? Eu marquei alguns aqui, mas o que der para tu diminuir, tu vai diminuindo.
Aqui faltou só umas palavrinhas, isso aí eu nem vou comentar, tá? É mais erro de concordância. Aqui palavras repetidas a mesma frase, tem algumas também, aí depois tu dá uma olhada. Esse teu etial corrige todos, tá? Etial é latim, quer dizer, entre outros. Então, ele tem que estar em itálico. E no final do AL tem um ponto. Eu nem marquei aqui. Tu vai lá depois, coloca lá no teu editor de texto, etial, aí localizar e substituir. Substitui tudo de uma vez, tá? São duas palavras em latim que a gente usa bastante, o etial e o apud. O apud não é muito bom usar, não, mas às vezes é preciso. Tem uns errinhos de concordância. E aqui, cara, tu tem que dar uma olhada, que a professora Adriana deve ter quase morrido quando viu esse CO, o O elevado ao quadrado, tá? Dá uma formatação aí nas tuas fórmulas da química. Tem que colocar embaixo, tu colocou para cima, né? A gente fica com o coração meio in natura, colocar aqui em itálico. Suas equações estão muito bem descritas, você teve um trabalhinho aí de digitar tudo, parabéns, tá? Só senti falta dessa parte do gerador mesmo. E aqui na metodologia, a mesma coisa, ó. Aqui tu coloca um pouquinho de um textozinho antes de uma sessão e outra. Você descreve, né? Eu senti falta de você fazer tipo um fluxogramazinho. Fica uma sugestão, tá? Não é precisem. Você colocando todas as suas etapas aqui. Fica bem interessante para quem pegar seu trabalho, acompanhar o passo a passo dele, tá? Aqui também, vou colocar um textozinho antes. Aqui serão apresentados os resultados do meu TCC. Tá? Bota aqui a fonte, a data. A fonte da figura é igual a fonte do texto. Tá? Bota a data entre parênteses. Vai aqui, ó, ENA 2021. Mesmo sendo sua, é a mesma formatação, tá? Parabéns, você soube diferenciar o que era quadro e tabela, né? Chamou tudo de quadro, porque deixou fechadinho. Eu pego no pé mesmo. Seus gráficos, eu recomendaria que você tirasse esse título de dentro, ficando aqui, ó, o gráfico, preço do combustível. Já tem um título, desculpa, disfarce, eu pensei que estava dentro, tá? Não, esse aqui é o título do TCC mesmo, desculpa. Porque às vezes o aluno deixa o próprio Excel gerar o título e deixa dentro, aí fica dois títulos, um dentro do outro. Colocou aqui as unidades, tá bem certinho, parabéns. Eu tiraria um bocadinho dessas casas decimais, mas como sua conta exige um bom tempo, né? Você vai multiplicar isso aqui por anos, essas casas decimais talvez sejam necessárias. Porque geralmente no dinheiro a gente trabalha só até com duas casas, mas já o pessoal de combustível bota a terceira, né? Que é até ilegal, mas colocam sim a terceira casa decimal, que no tempo longo isso vai dar uma diferença. Vi aqui todos os seus cálculos, seu payback, muito bem escrito. Eu não achei erro nos seus cálculos, tá? Conferi, refiz alguns. E você concluiu o que você colocou nos seus objetivos. Então, Matheus, as minhas contribuições são bem poucas. Eu vou ser sincero a você que eu aprendi mais com o seu trabalho do que eu vou poder contribuir. Tá? Obrigado. Então, parabéns, eu devolvo a palavra aí ao seu orientador. E obrigado. Muito obrigado, professor Rafael. As suas considerações, a gente vai, sem dúvida, acatar, né, para deixar melhor o trabalho do Matheus. Professora Adriana, por favor. Obrigada, professor Furlan. Obrigada, Rafael. Rafael foi meu aluno, eu não me lembro do Rafael. Acho que não. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar também, não costumo, mas vamos lá. Ai, meu Deus. Acho que está compartilhando aqui. Só um momento. Deixa eu ver aqui.
Ai, gente. Só um momento, tá? Este aqui. Compartilhar aqui. Não janela mesmo. Isso aqui. Ok. Já tá aí, vocês estão vendo? Gente, por favor. Sim, Mudou? Pronto. Obrigada, professor Furlan. Obrigada, Rafael. Ou Matheus, desculpa. E professor Rafael também. Estamos aí juntos. Eu, assim, vou fazer algumas considerações, tá? Aqui. E aí, a mesma coisa que o professor Rafael, o professor Rafael falou. Você vê com o professor Furlan que é pertinente, né? Que você acha que é importante. Seu trabalho está muito bem escrito mesmo, sabe? Ontem eu participei de uma banca também, e assim, eu não tenho essa expertise nessa área dos cálculos, mas seus cálculos estão muito bem feitos, viu? Assim, porque ontem eu fui pegar um cálculo, um trabalho que eu fui banca e não bateu, né? Eu fui bem, então assim, você trabalhou muito bem no seu TCC, no seu desenvolvimento. Eu fiz aqui algumas considerações, você deu uma olhada aqui em relação ao resumo, eu acho que ficou muito enganchada aqui, ó, né? Aí você vê direitinho isso aí, só a questão mesmo, tá? Ver essa questão do sumário, da pontuaçãozinha aqui, ó, viu? Doutor, faltou tudo direitinho. Faltou a questão da ficha catalográfica, mas isso aí a gente sabe que é depois. Você deu uma olhada nesse primeiro, essas duas primeiras linhas aqui da sua introdução, tá? Tá um pouco meio enganchada aí. Algumas sugestões, algumas que eu deixo aqui em amarelo, é só para me ver as suas referências, tá? Direitinho. Aqui uma sugestão, tá? Em relação a esse parágrafo, que eu faço uma desde já. Eu puxaria o último parágrafo da sua justificativa para a introdução, para fechar melhor. Essa é uma sugestão. Aí você vê aí o que é pertinente. Seus objetivos são ótimos, ok. Aí, mas eu fico em dúvida se aqui, de analisar a capacidade térmica e econômica, né, com essa comparar aqui a capacidade econômica que entra, ok. Mas eu fiquei meio em dúvida nesse aqui, se poder entrar junto. Você dá uma olhada aí com o professor. O seu referencial teórico, aí eu fui vendo aqui todas as referências, o professor Rafael falou uma coisa muito, realmente, tem parágrafos muito grandes, então quando a pessoa chega lá no final, ela está sem oxigênio, ela não consegue, né? Ela vai, chega no final, e quem teve Covid, meu Deus, chega nem até o meio. Tá certo? Então, veja isso aí. Eu vi algumas citações um pouco bem antigas, né? Tem que ter cuidado. Eu sei que nesse primeiro momento você faz um histórico, mas tem que ter cuidado. Eu acho que tem muita coisa de química aqui que já tem muita coisa atual, ter cuidado, mas tudo bem. Tá muito bem escrito. Em relação ao seu referencial. Agora, eu senti falta no seu referencial, eu acho que você poderia ter enriquecido ele também com figuras. Eu acho que tem muito material com figuras, muitas fórmulas, né, que você poderia ter enriquecido, processo também, porque você trabalha muito com processo, muita engenharia química, acho que você poderia ter enriquecido seu trabalho. Mas está muito bem escrito, assim, está muito claro. Tem o CO ao quadrado, né, Tá vendo aqui, Rafael? Né? Vamos ajeitar isso aí, né? Vamos... Rafael não, Matheus. Aí, né, Rafael? Dá uma ajeitada, pelo amor de Deus, né? E aí, o seu referencial tá ok, tá muito bem escrito mesmo. Senti falta realmente da questão, acho que figuras, acho que enriqueceria. Em relação aqui, deixa eu ver aqui. Esse neto aqui, é esse mesmo neto, não é? É o mesmo? É. Certo. Ok. Você vê isso aí. Aí a gente entra aqui na metodologia, tá? Aí vamos lá. Fiz aqui. Achei interessante que você deixou bem claro, até no seu resumo, né? E aí, você traz aqui, ó, nesse trabalho foram utilizados os poderes caloríficos, combustíveis, aqui analisados, foram obtidos através de pesquisas realizadas, né, tá certo?
disponíveis em empresas e tudo, assim, não é só através de tabelas, mas que tabelas são essas, de onde foram tiradas, sabe? Alguém vai pegar teu trabalho aí e vai querer utilizar, né? Deixar claro, assim, algumas coisas aqui, tá? Da onde foram, que tabelas são essas, tá? Aqui, custo. Sim, aí uma coisa que eu também senti falta, que eu achei interessante aqui na metodologia, foi como é que eu fiquei curiosa. Quem trabalha em laboratório é curioso, e é interessante a metodologia, essa mesa aqui, porque você não trouxe uma foto, porque você não trouxe, sabe, imagem, também é deixar bem rico o seu trabalho, a sua metodologia, tá? Você foi bem teórico mesmo, e isso aqui seria interessante, trazer essas imagens, o motor, essa mesa filtrante, sabe? Isso aí era bem, isso é bacana mesmo. Deixa eu ver aqui. Custos diversos, né? Obtidos através do site de busca e catálogos fornecidos por órgão, legisladores, distribuidores. Mas que órgãos foram esses? Que sites foram esses? Eu acho que é interessante isso aí, porque a pessoa que já vai lendo já quer ver isso aí, né? Aqui são algumas considerações, contou com dado de investimento, operação fluxo de caixa, por que este contou? Muita coisa. Achei, sabe? Aí você entra aqui no desenvolvimento. Eu não sei, eu achei isso aqui muito que deveria estar lá na metodologia. E aqui no desenvolvimento, tá muito bacana tudo, o cenário, mas eu acho que isso aqui poderia estar lá, sabe? Como uma situação que a gente encontrou no seu trabalho. Não sei, você dá uma olhada aí com o seu orientador. Algumas concordâncias aqui, você dá uma olhadinha, tá? Também. Vamos ver aqui, proporção na mistura, resultante 1,53. O que foi isso aqui que eu... Não lembro aqui, muita coisa. Aqui, qual é o órgão regulador? Eu acho que é interessante, disponível online. Tem órgão aí, tá? Você dá uma olhadinha. Aqui, nos valores referentes ao preço, eu acho que faltou um fundamento, você fundamentar, você traz, mas você fundamentar, né? Com dados que você encontrou já, fundamentar mesmo. Isso, por isso aqui, para deixar mais claro essa fundamentação que você encontrou. Isso aqui foi só curiosidade minha mesmo. Está muito bem escrito. Eu diminuiria um pouco, eu achei muito largo aqui esse gráfico, enxugaria ele um pouquinho, ficar mais fininho, palitinho, né? Terminou, isso aqui foi para me ler. E novamente, no site de... não, isso aqui tá ok, isso aqui desconsidere, viu? Aí você respondeu aqui, fluxo de caixa. Bem, essas são as minhas considerações, acho que o seu trabalho está muito bem escrito, eu fui vendo bem direitinho, tiquei aqui umas coisas para ver se batia. Eu acho que você poderia dar o professor Furlan me disse, ele me mandou aí como é que chama? Um atualizado, não foi para o professor Furlan que o senhor mandou? Só que eu acho que eu troquei os Mateus, que eu até mandei um recado, né? Aí o senhor vocês dão uma olhadinha aqui nas considerações que eu pedi, está muito bem escrito mesmo, gostei muito do seu trabalho. Acho que você poderia também eu esqueci até de falar assim, eu sei que você falou do sabão e tudo, novamente aquilo que eu te disse, né? Você trazer imagens, isso deixa o seu trabalho rico. Eu tenho um aluno, ele até ele fazia engenharia, e ele, por muitas vezes na disciplina de top gestão ambiental, ele disse, professora, minha mãe, a gente mora lá, ali pela Aldeota, minha mãe, todo dia viu um restaurante jogando o óleo de fritura no esgoto lá. E até que a mãe dele começou a pedir esse óleo e ela mesma produzia esse sabão. Muitas vezes ele me trouxe desse sabão, bem interessante isso, né? Aí você poderia ter tirado uma foto. E um dia desse eu fui para a feira, eu vi o homem vendendo o produto desse sabão, é bem interessante, né? Assim, como eu achei muito bacana isso aí, e eu tenho uma coisa a perguntar a você. Você investiria nisso? Com produção de energia?
Isso. Eu acho que se eu tivesse um bom capital inicial, eu com certeza investiria, né? Uhum, Tendo a parte de pesquisa, porque como é algo ainda que está muito engatilhando, né? Por isso que uhum, eu usei referências tão antigas, porque na década de 70 eles falaram mais, aí morreu um pouco, aí voltou o assunto agora recentemente, aí por isso que fica essa quebra de períodos, né? Mas uhum. pesquisas da mesma forma que eu fiz, né? Com termos econômicos assim, tendo maior, com certeza eu investiria nisso. Assim, deixar bem claro assim que está muito bacana também muitos trechos que você pesquisou, pegou material, com que trabalhou, fundamentou, trouxe valores, está muito bem escrito, viu? Parabéns. Obrigado. Minhas considerações, professor Furlan. Obrigado, professora Adriana. É, Vou guardar muito aqui. boas também, e a gente sem dúvida vai acatar. Vou deixar agora os comentários da plateia. 5 segundos para a plateia se pronunciar. Temos a Letícia. A Olha, Letícia. ó, ela é a parceira do crime para o trabalho estar bem escrito. Ela é Muito bem. suspeita. Ok, a plateia não se pronunciou. Vamos então para a nossa reunião da banca. Vou fazer a ligação aqui pelo WhatsApp para vocês, pelo grupo. Tá E Tá. ok. aí, Matheus, você fica por aí. Já já. Matheus, tu vai falar mal da gente, alguém tá te filmando. Ainda bem que a minha namorada é boa escritora, viu? É não, Leti? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Ainda bem que eu corrigi, viu, aquele negócio. Sabia que o Rafael ia conferir. Tinha certeza. Vai ficar registrado aí, tu tá falando, ó, ele vai começar a rir. Né? Com o Rafael você tem que conferir os valores 500 vezes, que ele vai checar. Todos, a Adriana também checou, né? Nossa, eu não fiquei nervoso apresentando, mas minha garganta tava seca. Deus me livre. Ah, normal, normal. Mas eu te falei da história dos parágrafos, não foi, ó? Da pontuação. Foi. Porque eu escrevi muita coisa, aí eu vou checar detalhe por detalhe, mas corrigir, né? Eu já tô nervosa por ti. Eu tô nervoso por mim também. Eu acho que eu tô um pouco mais tranquilo.
Muito documento. Se demora assim, já fico preocupado. As minhas paranoias estão lá. Tudo... Matheus, quero lhe alertar que ficou tudo gravado que você falou aí. Eita! Edita aí. Pois é, eu tô avisando. Letícia! Não, eu estava depois falando Sim. que eu tenho que corrigir os valores 5 vezes, porque eu sei que o Rafael vai conferir. Muito bem. Ótimo. Isso já valeu. Bom, Matheus, aqui a gente teve uma discussão séria, né, e quase brigamos, mas no final das contas, seu TCC foi aprovado com nota 9. Né? Meus parabéns. Né? Parabéns. Obrigado. E aí? E aí, Matheus, nós temos que proceder às correções, né, até sexta-feira, certo? Para você ter sua nota e colar grau aí. Né? Não Passar temos logo certo. aqui Vou passar o material lá no grupo, o Matheus está lá, tá? Não, tá não, mas eu passo para ele, não tem problema. Então, pronto. Assim, professor Furlan, aquela papelada todinha. Tem um papel que eu vou assinar, o Rafael vai assinar e o senhor vai assinar. Eu já passo assinado com as notas já, que vocês deram lá na ata, né? Aí eu passei para vocês a folha da nota, certo? E aí vocês têm que preencher. Certo. Mas a nota da ata a ata com as notas eu já passo tudo e já assinada a minha, aí um de vocês aí assina depois. Pronto, para a gente não ficar aquele negócio, um assinou, aí o pedaço do outro assinou. Não. A gente se organiza aqui. Então, pronto. Tá bom? Beleza. Já passo. Muito obrigada. E aí, Rafael, agradeço seu orientador, rapaz. Não, Matheus. Meu orientador faleceu já, o bicho. O professor Rui já faleceu. Matheus, parabéns. Eu estou no doutorado, Rafael. Passei no doutorado. Que bom. Matheus, parabéns, agradecer o convite. Eu vou ser bem sincero, quando eu vi o título do seu trabalho, eu me tremi todinho. Eu já fui para uma banca de um aluno, lembra que eu sou baiano, se propôs a fazer um trabalho desse, e o trabalho foi bem complicado, mas eu me surpreendi. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para você. Letícia, também parabéns pela nova jornada, né? Vai para a Alemanha esses dias. Só em setembro. Já dá para ir noiva, porque o Matheus já se formou. Eu fosse ela, já ia casada, né? Mas eu também, para levar ele. O que é que vai fazer lá, Letícia? Desculpa. Mestrado. É um mestrado. Menina, parabéns! Obrigada. Vai e não volte. Vá. Pois é. Não volte, não. Tem nada de Minha mãe tá dizendo a mesma coisa também. Vá-se embora. Fica lá e leva o Matheus. E Matheus vai-se embora atrás dela, viu? Porque senão ela não volta mais, não. Aqui não tem futuro, não, viu? Pode ir para lá, ficar lá, escolher outro país, mas não volte para cá. Venha só passear e trazer lembrancinha pra gente. Então, gente, obrigadão pelo convite. Obrigado também. Mais uma vez, parabéns, Matheus. Professor Furlan, até daqui 1 hora, né? Temos outra Isso. É o tempo que eu faço ali o matezinho. Pronto. Tá bom? Só você se prazer ele rever. Bom, agradecer o professor pela orientação e outras várias ajudas que ele me deu aí nesse último ano. Foi estágio no TCC, foi várias coisas, né, que ele me ajudou aí esse último ano. Agradecer muito. Agradecer à banca, a professora Adriana, também, de certa forma, foi minha orientadora no TCC1 também, né? Eu não acredito, não, Matheus. Não acredito. É porque ele tá com esse bigodinho. É o bigodinho. Deve ser. Agradecer ao professor Rafael também. Muitas cadeiras com ele. Muitas aulas com ele. Dos professores, melhores professores, até hoje que eu tive na Unifor. E agradecer, obviamente, minha namorada, Letícia, que me ajudou muito, muito mesmo, lidar não só com a parte emocional, mas a parte física também. Me deu muitos conselhos, me ajudou muito a parte da escrita, que realmente eu dou aquelas atropeladas. Agradecer minha família também, minha mãe, meu padrasto, meu pai, e é isso. Obrigado. Vamos tirar um print. Olha lá.
Vai lá, Rafael, te ajeita, Matheus. A Letícia não quer aparecer. Não tá assanhada. Vamos lá. Eu tô toda assanhada aqui, não dá não. Acabou de voltar do médico. Vai lá. Pronto. Passo lá pro professor Furlan. Tá certo, obrigado. Sucesso, Matheus. Obrigado, professor Furlan. Tchau, professor Obrigado Rafael. também. Letícia, Até mais. vai-se embora, minha filha. Tá certo. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, Até Matheus. mais. Então, obrigado aí, Matheus. Então, corrigir Obrigado. agora. Certo? Olá, E o senhor aí- manda lá que quanto mais cedo eu fizer isso, melhor. Isso, tem a folha de assinaturas que você vai ter que substituir lá no TCC. Aí eu já te mando aqui. Assim que eles assinarem, a última assinatura é a tua. Ok, Tá bom? Mas aí você assina e já coloca lá, sem problema. tá bom, professor. Aí Obrigado. me envia ela de volta, certo? Assinada também. Tá bom, Tá bom? o senhor me manda lá que eu vou fazendo, aí tentando. O que eu conseguir fazer hoje, eu já mando logo. Não, perfeito. Pode pegar aí as correções deles, se eles enviarem para mim ou para você, certo? Assim que eles enviarem, eu te passo. Tá bom. Bom, Ok. agradecer de Até novo, mais. viu, professor? Nada, Muito obrigado nada. mesmo. Um abraço aí e obrigado também. Até mais.